Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser Maquia e Fala e contando sobre como é financiar a casa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal para ajudar a amiga aqui, né? A trazer mais conteúdos para vocês. E bora começar esse vídeo. Bom, gente, muita gente tem aquele sonho de sair do aluguel, ter a própria casa, né? Acredito que seja o sonho da maioria do pessoal. Eu também acho maravilhoso quando você tem o seu próprio cantinho, né? Não vai precisar que ninguém te despeje de uma hora para outra. Eu acho o aluguel uma coisa incerta, né? Já vi muitas pessoas sendo despejadas, pessoas que não podem nem mexer na casa, nem decorar do jeitinho que gosta. Então, quando você tem um espaço só seu, é muito diferente. Você pode deixar a casa de cima para baixo, de cabeça para baixo, decorar, pintar de preto, de rosa, de branco. E também eu sei que muitas pessoas não têm a condição de ter o seu espacinho próprio, né? Gente, posso começar contando um pouquinho de como foi a saga de procurar uma casa? Bom, no começo desse ano, a gente começou a ir atrás da nossa casinha, né? Que era a hora de sair daquele espaço que a gente tava, por quê? Tinha muita barata, tinha muita infiltração, não dava pra gente trabalhar também. Era algo assim, muito estressante. A primeira casa que a gente achou, ficamos encantadas com a casa, sabe? Pra gente era aquela casa já tínhamos achado a casa certa. Mas entra aquela questão, a entrada era muito alta. Não tínhamos o valor para dar de entrada para poder financiar, né? Funciona assim, quando você tem o valor que eles pedem de entrada, por exemplo, a casa custa 230 mil, né? Eles provavelmente vão querer uma entrada de 50 mil. Então a gente não tinha esse valor, né? O valor da entrada para dar. E não sabíamos como funcionava as coisas. Procuramos na internet, pesquisamos, achamos todas as informações, mas o que pegou a gente foram os valores. Essa primeira casa não deu certo, a gente não conseguiu comprar porque a entrada era muito alta. Não tinha como a gente ter esse dinheiro, então a gente continuou em busca de outra casa. E nos deparamos com essa aqui, que foi a corretora que entrou em contato com a gente. E a gente ficou muito feliz, porque ela se propôs a ajudar a gente, né? Então, confiamos e seguimos o processo. Gente, a cabeça de quem não entende as coisas funciona muito, muito diferente. Eu pensava que a casa se resumia assim, você dava a entrada que você tinha, ou se você tivesse o valor, né, que eles pediam, e beleza, você continuava pagando as parcelas, mas não é assim que funciona e o pessoal não explica nada pra você. Eles não sentam com você e falam, olha, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso, e o valor médio é tanto. Não te dão uma base de nada, você tem que se virar. Encontramos essa corretora, confiamos não, mas acreditamos nessa imobiliária e ponto. Conseguimos dar a entrada, né? Demos o nosso jeitinho ali, conseguimos dar a nossa entrada. Só que eles não atualizavam a gente de nada. A gente que tinha que toda hora ficar no pé deles, perguntando o que estava acontecendo, como estava prosseguindo a situação, porque eles não atualizavam a gente de absolutamente nada. Começou a ficar algo estressante. Depois que minha mãe, né, entrou em contato para perguntar se tinha mais alguma coisa pendente, falaram que tinha sim, que era o ITBI. Gente, além da entrada que você vai dar, você tem que pagar o ITBI. Não é só o dinheiro da entrada que você tem que ter na sua mão, você tem que ter um dinheiro a mais. O ITBI
vai depender muito do valor da casa que você vai morar. E às vezes é 6 mil, às vezes é 8 mil. Além da entrada, você tem que ter aproximadamente 10 mil reais para dar de ITBI, tá? Eu não tô falando o valor, eu não estou citando aqui o valor que pagamos, porque isso é muito confidencial, muito íntimo, mas eu tô dando uma base para vocês terem uma ideia. Desembolsem, além da entrada, mais 10 mil, dependendo do valor da casa que vocês vão comprar. No mínimo, 6 mil, tá? Foi um susto pra gente, ficamos desesperados, porque a gente só tinha o dinheiro da entrada e eles não explicaram que teria o ITBI. Olha como que é a pessoa leiga, sabe? É muito ruim você não ir a fundo nas informações, né? Era a primeira vez que a gente estava tendo contato com isso. Ficamos desesperados e tivemos que ocorrer pro quê? Pro empréstimo. Ficamos atolados nesse empréstimo para poder pagar esse tal ITBI. Perguntamos se era só isso mesmo. Beleza, é só isso. Passou um tempo, nada deles atualizarem a gente sobre o que estava acontecendo, né? Minha mãe entrou em contato e aí soltaram novamente. Ó, falta o documento para pagar o documento aqui. Desembolse para pagar um documento 3 mil reais, pessoal. Juro pra vocês. É a base, é a faixa aí pra vocês terem o documento da casa. Tem documentos que vocês vão pagar 1.000, 2.000, mas desembolsem 3 a 6 mil. E se não for a sua primeira casa, é mais caro ainda, tá? Ainda te dão um desconto se for a sua primeira casa. Aí eu vou recapitular. A entrada, falei da entrada, falei do ITBI e estou falando do documento também que você tem que pagar, da escritura, acho que é escritura do documento. E ainda você tem que pagar o despachante. Pagamos na vistoria, sim gente, pagamos vistoria, pagamos ITBI, pagamos documento e ainda fomos roubados, tá? Porque o valor do documento era um e a pessoa colocou outro valor totalmente diferente. Ficamos tão chocados, tão sem ação, que a gente só queria mesmo era pegar a chave da casa e vir morar aqui logo e deixar essas coisas pra lá. Se desistirmos, por exemplo, se a gente quisesse voltar atrás, a gente tem um cachorro latindo, mas eu vou continuar falando assim mesmo. Se a gente quisesse voltar atrás, a gente ia ter que pagar uma multa de mais de 60 mil reais para a empresa. Sim, a gente estava ferrado de duas formas, tá? Se a gente não tivesse dinheiro para pagar até a tal data, até o tal prazo, a gente teria que pagar para a empresa tudo que eles gastaram, né? Acho que é isso. Então a gente se viu desesperadation. Nós viemos pra cá abaladíssimos. Não tínhamos dinheiro pra comprar um móvel. Nada. Não tínhamos dinheiro pra comprar absolutamente nada. Muito mal também pagar as dívidas que nós fizemos pra poder vir pra cá. A chave já estava liberada pra gente vir, mas eles não falaram absolutamente nada. Ficaram enrolando com a chave e nós tivemos que perguntar o que estava acontecendo. Gente, foi uma falta de profissionalismo, de responsabilidade, de tudo com a gente. E a gente deixou claro desde o início para a empresa que a gente não tinha todo esse dinheiro para dar na casa, sabe? Para financiar a casa. E ainda disseram pra gente que nós financiamos uma casa pra uma pessoa que não tinha nem um centavo, ela conseguiu. Eu acho que é tudo mentira. Pra você financiar uma casa, você tem que pagar um absurdo. Por isso que muitas pessoas acabam nem tentando. E hoje eu entendo o porquê. Eu acho que as pessoas deveriam ser mais transparentes e mais amigas das outras. Eles aproveitam de pessoas que não sabem de absolutamente nada, se aproveitam disso. Super trataram a gente mal. A única que foi assim, uma amiga lá na empresa, foi uma senhora, uma moça, que tentou ajudar a gente de alguma forma.
e foi proibida de ter contato com a gente. Assim, pareciam que não sabiam de nada, pareciam que nunca tinham trabalhado com imóveis. Foi algo muito estranho mesmo. E resumindo pra vocês, novamente eu vou deixar ressaltado: tenham dinheiro a mais que entrada quando você for financiar uma casa, tá? Vai ter ITBI para você pagar, vai ter os documentos, vai ter o despachante para você pagar e ainda vai ter que dar um dinheirinho ainda para escritura, para alguma coisa assim. E a gente ainda pagou para confirmar que era a nossa primeira casa, que a gente não tinha uma casa antes dessa, sabe, registrada real no nosso nome. E outra coisa muito importante que vocês precisam saber é: se sua casa custa 100 mil reais, o banco ele vai duplicar o valor ou triplicar o valor. Então a sua casa vai passar a valer 200 mil reais ou 300 mil reais, tá? A parcela que você vai pagar é o banco que vai decidir. Se você tiver um salário mínimo e se você for sozinha, você não consegue financiar a casa. Ao menos que você participe de programas de projetos, mas eu não sei como isso funciona. Não tem como eu explicar pra vocês, tá? O banco, ele cobra, dependendo do banco, ele pode cobrar juros altíssimos ou juros mínimos, tá? Tem banco que vai cobrar uma porcentagem muito pesada e uma porcentagem mais ou menos. Não só o pobre tem que dar o dinheiro da entrada, ainda tem que se preocupar com os juros e o valor da casa é triplicado. Por isso que muita gente acha que financiamento não é uma boa ideia. Mas eu continuo achando uma boa ideia se você tiver dinheiro para isso. Tiver como sustentar as parcelas, a casa, nananana. Então, no final das contas, a casa vai ser sua. Ficamos muito tristes, não sabíamos que ia ser dessa forma. Não pesquisamos a fundo sobre a casa, não pesquisamos sobre vizinhos, sobre vizinhança, não tivemos nem esse tempo. Leiam tudo direitinho, leiam os documentos, tudo, gente, fiquem atentos a tudo. Tem uma pessoa que conheça as coisas ao lado de vocês, porque era só a gente, estávamos sozinhos, sabe? Não tínhamos pessoas que entendiam disso pra estar explicando pra gente como funcionava. Então é muito importante, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai se levantando, a gente vai comprando nossas coisas, nossos móveis, a gente vai prosperando, tá? As coisas chatas, complicadas não acontecem à toa e só basta a gente dar a volta por cima, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Não tacado terror, tá, gente? Mas que tenha alertado vocês como é o processo, né? Contei por alto pra vocês. Então, gente, um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.